Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e mais uma vez nos encontramos para a nossa reflexão sobre o Evangelho, consciência e espiritualidade. O nosso foco é sempre estudar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, conectando com os ensinamentos e resultados de pesquisas científicas do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos aprender com as instruções de mais alto, que os bons anjos mentores nos guiem, iluminem, que consigamos fazer a nossa parte para o nosso crescimento e amparo no crescimento e melhoria deste mundo. Que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 21, versículo 28. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Trabalha e serve. Não te esqueças dos ensinamentos do Mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-se da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha, servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço ao semelhante gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do pranto, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete nas bênçãos das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Se errastes instalando um escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acrabunhamento, qual se foras o punhado de lixo. Pensa nas dádivas dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Que assim seja. Que texto bonito, né? Que verdades contidas nesse texto. Essa reflexão, quando Jesus nos conta, filho, vai trabalhar na minha vinha, quer dizer o seguinte, de acordo com Emmanuel: Jesus, Deus, nosso Pai, também vem nos convidar todos os dias à atividade, à proatividade. E essa atividade constante, claro, respeitando os nossos limites, os nossos momentos, mas que devem ter duração, restrita de descanso, pausa, refazimentos. O trabalho e a atividade, eles trazem benefícios em qualquer momento da vida. E aí que é o grande equívoco que muitas vezes nós nos esquivamos e caímos nele, que é entender que nos momentos de dor, dificuldades, preocupações, de mortes, de doenças, nós devemos ficar parados,
de forma constante até estarmos melhores. O que esse texto vem nos falar é exatamente o oposto. Filho, trabalha e serve, porque quando você trabalha e serve, você traz energias de cura, de bênçãos, de alívio e traz boas companhias, boas pessoas, bons seres para o seu lado. Se você não para e continua servindo e trabalhando, com pouco tempo o refazimento se faz muito mais rápido. E aí é que está a grande verdade, que muitos de nós, na maioria das vezes, nós nos esquecemos e nem nos esforçamos para construir. O trabalho é uma sementeira de bem que vai trazer frutos tanto materiais na nossa vida, quanto para a nossa alma. Quando nós então servimos à comunidade, aos outros, à sociedade, ao mundo que nos rodeia, com amor, com esforço, mesmo nas pequenas coisas, e isso não importa ser grandes coisas ou grandes recursos, nada disso. O que importa é fazer o bem, trabalhar fazendo o bem. E quando isso acontece, o retorno é garantido. E esse retorno, ele é multiplicado sempre. Que a gente possa vivenciar essa verdade então e fazer esse esforço consciente de trabalhar e servir, porque nós é que vamos colher os melhores frutos disso. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 38, o remédio imprevisto. O pequeno príncipe Julião andava doente e abatido. Não brincava, não estudava, não comia. Perdera o gosto de colher os pêssegos saborosos do pomar e esquecera a peteca e o cavalo. Vivia tristonho, calado no quarto, esparramado numa espreguiçadeira, enquanto a mãezinha, aflita, se desvelava junto dele. O rei experimentava muitos médicos. Os facultativos, porém, chegavam e saíam sem resultados satisfatórios. O menino sentia grande mal-estar. Quando se lhe aliviava a dor de cabeça, vinha a dor nos braços. Quando os braços melhoravam, vinha as pernas a doer. O soberano, preocupado, fez convite público aos cientistas do país. Recompensaria nebabescamente a quem lhe curasse o filho. Depois de muitos médicos famosos ensaiarem em balde, apareceu um velhinho humilde, que propôs ao monarca uma diferente medicação. Não exigia pagamento, reclamava tão somente plena autoridade sobre o doentinho. Julião deveria fazer o que lhe fosse determinado. O pai aceitou as condições e no dia imediato o menino foi entregue ao ancião. O sábio anônimo conduziu e pequeno trato de terra, recomendando-lhe que arrancasse as ervas daninhas que ameaçavam um tomateiro. Não posso, estou doente, gritou o menino. O velhinho, contudo, convenceu-o, sem impaciência, de que o esforço era viável, e em minutos breves, ambos libertavam as plantas da erva invasora. Veio o sol, passou o vento, as nuvens, no alto, rodavam a terra, como a reparar onde estava o campo mais necessitado de chuva. Um pouco antes do meio-dia, Julião disse ao velho que sentia fome. O sábio, humilde, sorriu contente, enxergou-lhe o suor copioso e levou-o ao almoçar. O jovem devorou a sopa e as frutas gostosamente. Após ligeiro descanso, voltaram a trabalhar. No dia seguinte, o ancião levou o príncipe a servir na construção de uma pequena parede. Julião aprendeu a manejar os instrumentos menores de um pedreiro e alimentou-se ainda melhor. Finda a primeira semana, o orientador traçou-lhe um novo programa. Levantando-se de manhã para o banho frio, obrigava-se a cavar a terra com uma enxada, almoçava e repousava. Logo após, antes do entardecer, tomava livros e cadernos para estudar. E à noitinha, terminada a última refeição, brincava e passeava em companhia de outros jovens de mesma idade. Transcorridos 2 meses, Julião era restituído à autoridade paternal, rosado, robusto e feliz. Ardia agora em desejos de ser útil, ansioso por fazer algo de bom. Descobrira, enfim, que o serviço para o bem é a mais rica fonte de saúde. O rei
Muito satisfeito, tentou recompensar o velhinho. Todavia, o ancião esquivou-se, acrescentando: grande soberano, o maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus, por meio de um trabalho digno. Ensina a glória do serviço aos teus filhos e tutelados, e o teu reino será abençoado, forte e feliz. Dito isso, desapareceu na multidão, e ninguém nunca mais o viu. Que assim seja. Complementando essa nossa reflexão do Evangelho, que texto lindo, né? Olha essa parábola contada por Neo Lúcio, do menino príncipe com dinheiro, recursos, poder, né? Herdeiro de um reino e com todos os sintomas descritos de depressão, porque ele não tinha encontrado significado para a sua vida. Ele não via sentido no que ele estava fazendo e, com o tempo, isso minou todas as suas forças e energias e, consequentemente, com o tempo, o corpo físico começou a sentir dores de cabeça, dores no braço, dores nas articulações, braço, perna, tudo, problemas. Médicos e médicos vinham, remédios e nada resolvia. E aí vem um enviado de Deus, um senhor, e vem pedir ao rei, falar: olha, não quero pagamento, mas eu quero que a minha autoridade seja suprema sobre o seu filho por um tempo. Que o príncipe venha comigo e faça qualquer coisa que eu pedir. E vamos trabalhar e tratar este problema. E o que o ancião fez? Gradativamente, com paciência e amor, colocou o príncipe para trabalhar, ser útil na terra, nos estudos, nas construções, trabalho de cedo até tarde e noite, depois tinha tempo de brincar, depois tinha tempo de fazer outras coisas, tudo regrado, tudo instruído e dividido, mas sempre agindo, trabalhando proativamente em favor de si e da comunidade. Tcharam, milagre? Não. Depois de 2 meses estava lá curado o príncipe, alegre, feliz, disposto, porque encontrou um sentido para a vida, né? Porque ele entendeu que a verdadeira realização de nosso propósito aqui na Terra só é cumprido quando a gente age, trabalha e é útil. Então, que possamos nós aprender com esse Evangelho e com essa lição sublime. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos em situações difíceis, ao invés de pararmos e nos deixarmos abater por longos períodos, claro, respeitando o nosso tempo de descanso e tempos curtos, né, de refazimento, trabalhemos, vamos agir, porque é o melhor remédio para curar praticamente tudo nessa vida. De preferência, façamos um trabalho para nós, material, mas também para a sociedade, para o nosso entorno, que a recuperação vem multiplicada de bênçãos e luzes. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: o significado e a importância do emprego para pessoas em recuperação de doença mental grave. 2 pontos, resultados de um estudo qualitativo. Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou uma revista que tem como título Psychiatric Rehabilitation Journal, que quer dizer Revista de Reabilitação Psiquiátricas, pelos autores Erin Dunn, Nancy Wawrzyk e Sally Rogers. Bem, esse estudo científico é bem interessante, porque o que ele fez? Ele pegou mais de 20 pacientes com doença mental média a grave, né, diagnosticados com doença mental média a grave, e começaram a fazer uma avaliação de como essa pessoa se sentia, os problemas, as deficiências, os desânimos, a percepção de sociedade, do mundo. Fizeram várias conversas, diálogos e entrevistas para chegar a essas conclusões. E essas pessoas, né, com doenças mentais graves, acabavam se sentindo mal. E aí colocaram elas em trabalhos, tá? Colocaram para serem úteis, com salário, recebendo um emprego, né, de salário mesmo, com salário remunerado.
e refizeram toda essa entrevista, diálogo e conversação após um período. E o que eles observaram foi uma melhora substancial, muito grande em praticamente todos os pacientes com doença mental após estarem trabalhando. Ou seja, comprovando na prática o que nós acabamos de refletir no Evangelho, que quando nós temos uma atividade útil, nós recuperamos a nossa saúde mental e, consequentemente, a gente já sabe, pela somatização no corpo, com o tempo, a saúde física. Só é possível com atividade, ocupação do cérebro e do corpo, da nossa mente, da nossa vida, com objetivos de trabalhar, servir e nos melhorarmos, que é o objetivo final de todos nós. Para então finalizarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos e que sejamos capazes de colocar em prática, ouvindo as inspirações de mais alto, para trabalharmos e servirmos nas pequenas coisas do dia a dia, aonde formos, ao nosso redor, em casa, no trabalho ou na sociedade. Abençoe muito os anjos mentores que nos guiam e ilumine a cada um para que consigamos vencer a nós mesmos em nossas fraquezas. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos na Namastê e até a próxima.